Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso 9º encontro de Direito Empresarial. Quem nunca conheceu um empresário como esse, não é mesmo? Então, para acordar todo mundo um pouco, sacudir aí da cama, uma musiquinha para a gente rir um pouquinho, né? Junto à nossa disciplina, que às vezes é um pouquinho chata, né? Concordamos com isso. O empresário, como nós sabemos, ou os empresários, eles desempenham um papel muito importante através dos seus investimentos, aumentando a prosperidade da população nacional. Ao menos esse é o objetivo. Os cidadãos de um país, eles têm a oportunidade de ter empregos através desse investimento, serviços e aumento do comércio, além do país também crescer economicamente. E dentro desse processo, as empresas vão gerar lucros, vão criar riquezas. Essa riqueza, ela vai ser distribuída não só pelos proprietários, como também pelos colaboradores, fornecedores, o Estado e a sociedade em geral, para além do papel financeiro,
as empresas têm um papel também cívico. O empresário é o dono da empresa, portanto, ele precisa estar sempre alimentando-se de novas ideias, de novos projetos a serem implementados, não apenas para ele conquistar os seus consumidores, mas também para estar à frente da liderança, se colocar à frente da liderança daquilo que ele se objetiva a propor. O direito empresarial, ele é relevante para todas as organizações, sobretudo para propiciar uma oportunidade de análise dos negócios de uma forma antecipada, de modo que as empresas elas passem a trazer soluções preventivas e com isso evitem possíveis problemas legais. E o principal dispositivo do direito empresarial, desse ramo do direito, nós sabemos que vai estar dentro do Código Civil. Enquanto empresa, nós entendemos que a empresa é uma atividade e, como tal, ela deve ter um sujeito que a exerça, que vai ser o titular da empresa, que é a figura do empresário. É este quem vai exercer profissionalmente toda a atividade econômica organizada relativa à produção, à circulação de bens e serviços, conceito esse que nós também extraímos lá do nosso Código Civil. Quem que pode ser o empresário, né? A profissão empresário. Para a nossa legislação, é considerado empresário aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica, comercial, industrial ou de serviço, com um mínimo de organização e de forma individual, produzindo ou fazendo circular bens e serviços, gerando sempre o lucro. E podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da sua capacidade civil e não forem legalmente impedidos de acordo com os ditames do nosso Código Civil. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, vai responder por todas as obrigações por ela contraídas durante o exercício dessa atividade empresarial a que ele se dispôs a atuar, mesmo estando na qualidade de impedido. Então, hoje nós vamos falar rapidamente sobre os grupos de sociedade empresarial, os tipos de sócio que podem ter dentro das empresas, as sociedades personificadas e despersonificadas, e como se dá a participação dos sócios na divisão dos lucros, que nós já até comentamos em aulas anteriores de uma forma breve. Os grupos de sociedade, eles são caracterizados pela reunião de sociedades por meio de um processo de concentração e sob a direção comum, mas sem fusão de patrimônios e nem perda da personalidade jurídica de cada sociedade integrante. Os grupos de sociedades visam a concretização de empreendimentos comuns. Quando tratamos da responsabilidade dos sócios, as sociedades empresariais, elas dividem-se em algumas classes. A sociedade limitada, a sociedade anônima, sociedade simples, sociedade em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações. O grupo de sociedade de fato e de direito, os grupos societários têm por escopo a realização de uma ou mais finalidades comuns, a fim de obterem vantagens de natureza econômica com previsão legal. Deve haver uma previsão legal para que se tenha, então, constituído uma sociedade de fato e de direito, que é o nosso fórum de hoje. Um grupo empresarial é caracterizado pelo conjunto de diversas empresas, não necessariamente no mesmo setor ou com características semelhantes, que são administradas por uma única companhia matriz. As empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial
podem estar ligadas de maneiras diversas, diferentes. Importante frisar, destacar que para o direito empresarial, uma sociedade é uma celebração do contrato entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas na intenção de se unirem para assumir os riscos e compartilharem os resultados do exercício da atividade econômica, contribuindo reciprocamente com bens ou serviços. No que tange aos tipos de sociedade empresarial, nós vamos ter a sociedade simples, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, a sociedade limitada, a sociedade anônima, a sociedade comandita por ações, a sociedade cooperativa, a sociedade em conta de participação e a sociedade de advogados, onde nós vamos envolver a relação do Código de Ética e Disciplina da OAB, o Estatuto da OAB. Sociedades personificadas e despersonificadas. As sociedades que têm a sua participação e desenvolvimento da atividade empresarial dentro de uma formalidade legal, distinguindo a personalidade jurídica da empresa da pessoa dos seus sócios. É considerada sociedade personificada toda aquela que possui registro de seus atos constitutivos em órgão competente. Para ser uma sociedade personificada, tem que ter registro de todos os seus atos de formação, de constituição, de criação no órgão competente. Antes mesmo de começar o exercício das atividades econômicas, o empresário deve inscrever no registro de empresas mercantis que se dá através das juntas comerciais dos estados. Então, uma sociedade personificada é aquela que antes mesmo de começar a exercer a sua atividade, suas funções, ela vai fazer o seu registro junto à junta comercial do seu estado. A sociedade comum, irregular ou de fato, por sua vez, é despersonificada, por não possuir um contrato social antes, por este não ter sido registrado na junta comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas. Trata-se, assim, de desídia dos sócios e não de vedação legal, como na sociedade em conta de participação. São sociedades personificadas, ou seja, que tem o registro do seu estatuto, do seu ato constitutivo, na junta comercial do Estado. A sociedade por conta de participação e a sociedade limitada, a sociedade anônima e a sociedade em comum, a sociedade em comandita simples e a sociedade em nome coletivo, a sociedade em conta de participação e a sociedade em comandita simples, a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comum. O lucro de uma empresa, ele normalmente é distribuído na proporção da participação do sócio no capital social da empresa. Entretanto, o contrato social da empresa poderá estabelecer outra forma de distribuição no lucro líquido entre os sócios, desde que essa distribuição não seja de 100% para apenas um dos sócios da empresa. Aonde vai ser previsto isso? Lá no ato da sua inscrição, da sua formação, da sua constituição, junto à junta comercial do Estado. A divisão dos lucros normalmente é proporcional à parcela de cotas de cada sócio na constituição do capital social, discriminada no contrato social. Portanto, se uma empresa for constituída com 50 mil de capital social e um sócio investiu 30 mil
ele vai receber 60% do lucro. E aí nós vamos ter um cálculo específico para estar fazendo essa divisão aí, que é toda uma equação matemática, mas como nós fugimos da matemática no direito, né, resolvi não colocar ela aí para vocês. O sócio. O sócio que vai ter a participação na divisão dos lucros da empresa é alguém que se alia a outro ou entidade em busca de um objetivo comum nos negócios. Quando nós falamos disso, nós vemos que, desde os nossos primórdios, nós já tínhamos uma atividade empresarial, uma atividade social, nós já fazíamos um contrato social. Lá com Thomas Hobbes, com Rousseau, nós já temos isso. Só que lá no Hobbes, o contrato era verbal e nós nos uníamos ao outro para conquistar os nossos objetivos comuns. Uma vez que conquistávamos os nossos objetivos comuns, nós iríamos guerrear e fazer uso da força. E aquele que tivesse mais força vencia, matava o outro e ficava com aquele negócio que até então era comum. Com o desenvolvimento da sociedade, nós vamos ver que nós vamos passar a estabelecer essas relações contratuais de forma escrita. Então, nós vamos estabelecer os nossos estatutos, os nossos contratos, e hoje, para ter uma empresa, nós vamos fazer o registro dela, do seu ato constitutivo, do seu estatuto, junto às juntas comerciais. E nós vamos fazer isso para quê? Para evitar que o homem seja o lobo do homem. Porque o homem ser o lobo do homem, como Hobbes dizia, é do nosso instinto. A todo instante, nós mesmo sem percebermos, estamos passando a perna em alguém. Isso é do nosso instinto. Com o Rousseau, nós vamos estabelecer o contrato social em si, que era verbal, oral, e passa a ser escrito, passa a ser estabelecidas cláusulas específicas para o desenvolvimento, para a conquista desses objetivos, desses negócios que são comuns entre as partes. E tudo isso vai sofrer influência do John Locke, que fala que nós nascemos como uma folha de papel em branco, e que é o meio que nós estamos inseridos, o nosso hábitos que nós estamos inseridos, vai fazer com que molde o nosso pensamento e nós entendamos que é melhor solucionar os nossos conflitos por intermédio de algo registrado, de algo manuscrito. Com isso, vai surgir a cultura do litígio. E nós temos arraigado em nós a cultura do litígio, mas nada impede que nós façamos uso da mediação, da conciliação, da arbitragem, na possível busca pela solução desses conflitos, desses litígios que nós estamos todos sujeitos. Por quê? Porque nós somos, por instinto, animais políticos. Precisamos ter essas relações, essas trocas para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento de uma possível empresa nossa. Nosso papel enquanto advogado é fazer com que tudo aconteça para promover a cultura de paz e extirpar a cultura do litígio. Olha a importância das aulas de filosofia, de ciência política, lá do primeiro semestre, que a gente odeia e não presta atenção na aula, não é? O termo implica em parceria, o que significa que os aliados caminharão juntos de alguma forma. Ser sócio de uma empresa implica em ser dono de parte, ainda que mínima, dela. Com isso, nós vamos ter a formação, a constituição das bolsas de valores, não é? Onde nós compramos ações de empresa, geralmente esperamos ter uma queda nas ações para fazermos as aquisições. Aqueles que adquirem vão ser partes, vão ser sócios da empresa e vão ter participação nos lucros, assim como nas cooperativas, por exemplo. Quando nós tratamos de sociedade dentro do direito
e mais especificamente dentro do ramo do direito empresarial, nos referimos a um grupo de indivíduos que se reúnem com o intuito de exercer atividades ou serviços profissionais. É uma relação interpessoal, é uma política. Política não é voto, política é relação interpessoal, é entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, que são as empresas. Em razão disso, os bens desse conjunto, dessa empresa, sejam eles já existentes ou obtidos no decorrer de suas ações, devem ser regulados, devem ser sistematizados, devem ser organizados. Quem fala disso? Outro filósofo, René Descartes, no discurso do método, ele já prevê qual é o método de organização de tudo isso, desse estatuto. É só nós lermos o livro dele com os olhos do direito empresarial. Em razão disso, né, esses bens, então, desse conjunto, sejam eles existentes ou obtidos no decorrer das ações, eles devem ser regulados a fim de serem compartilhados ou diversificados. Por certo, nem sempre uma sociedade será uma empresa, circunstância capaz de exigir ainda mais das suas sistematizações, mais das suas organizações. Por isso que nós temos a gestão empresarial, a organização empresarial, e a internet lotada cada vez mais de cursos prometendo coisas e mais coisas no âmbito empresarial, inclusive a figura do coach, que virou carne de vaca, né? Hoje todo mundo resolveu ser coach e coach empresarial. Será que precisamos dessa figura? Será que essa formação está tão válida quando nos primórdios que ela começou? Nesse sentido, há uma variedade de espécies societárias, os quais garantem diferentes obrigações, responsabilidades e participações. No direito civil, estudamos as obrigações, no direito das obrigações, estudamos responsabilidade civil, e agora as participações no direito empresarial, no que tange a figura dos sócios, que vão responder de acordo com a sua participação. A relevância do advento dessa questão no direito mostra-se tão intensa que estão tutelados no Código Civil de 2002, no título denominado da sociedade. Antes tínhamos um código comercial que previa isso com riqueza de detalhes. Hoje isso está previsto dentro do nosso Código Civil e que vem sofrendo muitas alterações aí, né? Entender o modelo necessário e correto da sociedade são pontos essenciais tanto para a existência legal como para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, para o desenvolvimento de uma sociedade, é necessário prestar atenção em todos esses mecanismos de legalidade propostos pelo nosso Código Civil, principalmente o registro da constituição de uma empresa. O rol de viabilidades dos tipos societários encontra-se às sociedades personificadas ou personalizadas. Seu nome já induz suas peculiaridades, ou seja, uma sociedade personificada será aquela que contará com uma personalidade jurídica própria e distinta dos seus membros. Ela tem uma personificação específica, diversa da personificação dos seus membros, dos seus sócios. Assim, os sócios e as sociedades serão entidades diferentes, pelo fato pelo qual permite não haver confusão entre pessoa física e pessoas jurídicas envolvidas. Para tanto, é essencial que seja feito o registro ou a inscrição nos órgãos competentes, dado por um contrato escrito, particular e
público. Olha o contrato social do Rousseau. Há também a chamada sociedade empresária, anteriormente chamada de comercial, que se caracteriza por desenvolver atividade econômica de produção, organização ou circulação de bens e serviços. O registro deverá ser realizado em uma junta comercial ou cartório de registro público de títulos e documentos, visto a abrangência de sua denominação, consequentemente, a uma variedade de espécies, as quais podem se encaixar como uma sociedade empresária, sendo as sociedades anônimas e as sociedades limitadas os exemplos mais comuns que nós temos. A sociedade anônima consiste em ser uma companhia com fins lucrativos, caracterizada por um modelo empresarial por excelência. Pode também ser designada por companhia ou sociedade, por ações, SA. Isso porque existe uma separação de seu capital justamente por ações. E por esse motivo, os seus investidores são conhecidos como acionistas. Caso a empresa seja de capital aberto, as cotas serão ações negociadas pela Bolsa de Valores. Porém, caso seja de capital fechado, as negociações são particulares. Nesta ocasião, é indispensável a presença do Estatuto Social para estabelecer as suas formalidades e qualificações. Então, a sociedade pode ter um capital aberto e um capital fechado. As de capitais abertos terão suas ações negociadas na Bolsa de Valores. O sonho de todo menino, né, quando é criança, é brincar de Bolsa de Valores, de banco imobiliário, né? Olha o entendimento disso. E, quando é fechado, vai ter que estar previsto no Estatuto Social da sua formação todas essas qualificações. A sociedade limitada, tão conhecida nas logomarcas aí das empresas, né? Ela se difere das outras pelo fato dos membros da própria empresa que eles fazem um investimento de capital, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas e, consequentemente, correspondem proporcionalmente à sua parte do negócio ou empresa. A ocorrência desse tipo de sociedade é mais comum no Brasil, seja por sua distinção em cotas e não ações, como também por uma separação patrimonial mais efetiva entre a empresa e a pessoa. Vale lembrar que é de suma importância esse tipo de contrato social e acordo entre os sócios, pois estes expõem as responsabilidades e atribuições dos sócios. Existem outras espécies de sociedades empresariais com menos influência, porém úteis em seu propósito. Estas são a sociedade em nome coletivo, em que há responsabilidade ilimitada dos sócios, ou seja, pode haver as disposições de seus bens próprios. A sociedade em comandita simples, a qual há sócios ilimitados e limitados, e a sociedade em comandita por ações, onde os acionistas dispostos como diretores atuam ilimitadamente. Então, a responsabilidade aí vai ser maior. Os diversos tipos societários buscam o dinamismo e segurança empresarial através de especificações expressas de responsabilidades e obrigações entre membros. Para tal, é de suma importância o auxílio profissional personalizado para a elaboração de uma documentação de qualidade com concordância às necessidades de cada empresário. Olha o papel do advogado empresarial
e do administrador de empresas dentro dessa relação, né? Dentro dessa criação mais dinâmica do estatuto da empresa. Em síntese, em poucas palavras, é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. E o nosso fórum. O nosso fórum de número 9, já estamos no nosso 9º encontro. Olha como o tempo está passando rápido. O que se entende por grupo de sociedades, de fato e de direito? Será que o grupo de sociedades são aquelas sociedades que resolvem se unir independentemente daquilo que elas ofertam aos seus consumidores? Essa união constitui o fato e o direito vai ser o seu registro junto às juntas comerciais de cada estado? Será que é isso? Essa é a nossa pergunta do nosso fórum de hoje, e vocês não têm nenhuma atividade para fazer hoje, apenas o fórum, porque amanhã nós temos o nosso seminário, não é mesmo? E aí vocês precisam estudar. O Luciano, coach de coach, vende o curso de coach. É verdade, Luciano. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição, de dizer algo? Fiquem à vontade. Professor, mais uma realidade sobre as ações no Brasil é que ninguém tem a mentalidade de que você passando a investir em ações, em empresas, é uma forma, assim, de, no longo prazo, você, além de deixar de perder aquele pouco dinheiro que você guarda, perder ele para os efeitos da inflação e outras maneiras que você pode estar deixando de economizar, é uma maneira, assim, de se pensar no planejamento, numa aposentadoria. E a ideia que a gente tem de ações e que é vendido, e justamente para vender cursos, é de que você vai ficar rico da noite para o dia, que você, se você não aprender a ser trader, você não é nada, e isso está impactando negativamente, eu acredito, assim, na sociedade, porque nós, antes de aprendermos a ter educação financeira, a gente já quer ser investidor de alto risco daqueles caras da década de 80 que ficaram ricos do dia para a noite, e isso é mentira, é balela, isso não existe. Simplesmente o que tem passado em várias reportagens na televisão e outras que a gente acompanha, no próprio Conjur, sobre julgados que já estão tendo em relação a alguns tipos de crimes que estão sendo cometidos em relação à venda de cursos e promessas de enriquecimento rápido, que eu vou fazer um curso de trader e vou começar a pegar ali sei lá, meu acerto que eu tive da empresa, uns 10 mil ali, e de repente você perde o patrimônio do dia para a noite, simplesmente porque não teve a educação financeira, que também não é do dia para a noite. Eu acho que no Brasil a gente deveria vir a ter educação financeira desde a pré-escola. Era só essa contribuição que eu queria deixar, professor. Obrigado, Luciano. E é uma grande verdade. Nós não temos uma educação financeira e nós achamos que vamos investir hoje e vamos ter um retorno imediato, né? O retorno é a longo prazo, muito longo prazo. Tem que fazer um bom estudo de onde investir para conseguir adquirir todo esse retorno que nós tanto almejamos, né? E que a internet hoje é uma grande propagadora dentro dos mecanismos de comunicação da massa, de engambelar, de certa forma, as pessoas, e as pessoas acabam aceitando isso e buscando cada vez mais, porém, na hora de ver o resultado, o lucro de volta, não vê. O coach é um exemplo disso, né? O coach virou algo banal, algo que era extremamente interessante, que custava uma fortuna fazer um grande curso de coach, hoje é algo banal que em qualquer site de internet você acaba encontrando aí. Importante lembrar das questões de mediação também. Os cursos de mediação que são vendidos aí pela internet em prol da solução de conflitos são cursos hoje em conta,
porém que não possuem validade jurídica alguma, né? Os que vão ter validade jurídica são os ofertados pelos tribunais de justiça de cada estado. E nós temos essa cultura de litígio em todos os aspectos do direito, em todos os ramos do direito. Nós temos impregnado em nós a cultura do litígio, que vem de historicidades, aí, vem da nossa historicidade, do nosso passado, aí, que não nos prepara para a vida em sociedade, não nos prepara para as relações econômicas, para as relações empresariais. Nós não gostamos, não nos damos conta da importância da economia política, da ciência política, da filosofia. Lá nos primeiros anos do curso de Direito, nós vamos sentir a necessidade disso na hora de aplicar no nosso dia a dia o direito, na hora de atender os nossos clientes, na hora de exercer a profissão ali, afinco, né? Com dedicação e empenho. Mas alguém gostaria de contribuir? Celso, a semana passada nós falamos de empresas terceirizadas, você se ausentou e não falou de empresa terceirizada para nós, como nós havíamos batido papo outro dia, né? Hoje o Giovanni também está muito quietinho, então tudo dormindo, né? Professor, tô doente, professor. Covid me pegou, você acredita? Mentira. Juro pra você, cara. E, não, pior que não tá dando muita coisa. Só tô com dor no peito e dor no corpo. Mas é tenso o negócio, hein? Tem que se cuidar. Hashtag fica em casa. Foi passear, né? Foi na balada, final de semana. Pior, professor, que eu nem saio. Eu sou totalmente monótono. Sei lá onde que eu peguei. Alguém gostaria de contribuir? Não? Então, respondam o nosso fórum de hoje. Amanhã, segundo o calendário, não teria aula. Mas se a gente não tiver a apresentação do seminário amanhã, nós vamos acumular. E aí a gente tentou encaixar hoje. Mas aí hoje ficava complicado para uma das integrantes do grupo que vai apresentar. Então, amanhã nós teremos apenas a apresentação do seminário. O fórum de hoje e de amanhã eu já postei lá no Siga para vocês. Tem um texto base, né, para apresentação do seminário. Então, se vocês quiserem já responder o fórum de amanhã, leiam o texto base que o grupo está utilizando para preparar o seminário de amanhã. E se quiserem já responder os dois fóruns, fiquem à vontade. Mas já está lá, então, aberto e postado para vocês os dois fóruns, o de hoje e o de amanhã. Daqui uns 10 minutinhos, nossa aula já vai estar inserida lá no Siga. Um grande abraço a todos. Hashtag fique em casa. Se cuidem aí, viu, seu Giovanni Convidão? Hoje à noite, na EFCARP de Araputanga, nós vamos ter uma palestra sobre ética profissional. Vou mandar o link para vocês, se vocês quiserem se inscrever para o evento de hoje à noite sobre ética. É com uma juíza que vai tratar de ética profissional. Acho que é interessante, né, para vocês que já estão aí na frente, às vésperas do exame da OAB, né, fazer uma revisão geral aí sobre ética. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos. Possíveis dúvidas, entrem em contato pelo nosso WhatsApp e vamos nos cuidar. Nos encontramos amanhã com a apresentação do nosso primeiro grupo do seminário. Até amanhã, tenham um bom dia, hashtag fique em casa e se cuide. Oi, patrocina a Xoxinha se derrete. Considerará o resultado do menino se sentir. A galera de direita quer. Oi, patrocina a Xoxinha se derrete. Considerará o resultado do menino se sentir. E a galera da esquerda não pode
fica de fora! O patrocínio da baixaria, baixa a via, se derrete. Considera aproveitado com o bebê de se bate. Agora o chutão é no subindo pra pegar. Cadê a dentro, galera? Sobe a Guilherme! Eu passei na baixaria, eu vinha se derreter. Considera eu tenho tudo que se mete. Eu passei na baixaria, eu vinha se derreter. Considera eu tenho tudo que se mete. E quando eu cheguei lá, fica chamando a emoção. A mistura do guardão, deixa eu fazer o salão. Sempre prêmio da fartura, o escorretivo. A máscara da mistura, da cabeça eu revelei. Sujado do chão, faz a cama de novo. Com você sempre é tudo, com a sua caixa de ação. E nem eu tô dando, mas eu não me amo. Assim na baixaria, a minha se derrete. Considera eu tenho tudo que se mete. Eu passei na baixaria, mas a minha se derrete. Considera eu tenho tudo que se mete. Essa é a galera que você no Brasil. Você é São Paulo do forró. Chama. Eu nasci na baixaria, mas a minha se derrete. Considera eu tenho tudo que se mete. Nasci na baixaria, mas a minha se derrete. Considera eu tenho tudo que se mete. E quando chega lá, fica chamando a emoção. Ele usa a costura do guardão. Deixa eu passar o jornal. Sempre com muita fartura, o escorretivo. A massa da mistura, da cabeça do reveio. Suspende a chuva, faz a vida de ouro. Quando chega a fim, gosta da situação. E no meio da galera, alô, Lívia, que é o meu nome. Considera respeitando com ele que se mete. Bora, Jorge! Patrocina a baixaria, a minha se derrete. Considera respeitando com ele que se mete. Esse é o Daniel do Rô! Vamos lá, esse Rô! Vamos dançar, meu irmão! Vai pegar no sul, vem lá, tira o forró! Para daí, rapá!